Oi, agora já está gravando. Então, a gente está aqui com um segundo vídeo sobre a Amazônia em quarentena. Eu estou aqui com o Jefferson Rodrigues, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Oeste do Pará, que já esteve com a gente no vídeo anterior. Foi quem teve a ideia, né, de fazer essa série de vídeos sobre a Amazônia em quarentena. E a gente está aqui com o William Nogueira Lima, que é professor de História do IFRO, do Instituto Federal de Rondônia, aqui de Porto Velho, né, do IFRO Calama, e topou conversar com a gente sobre como tem sido a experiência do confinamento, né, do isolamento social e da continuidade das atividades no IFRO, né? Então, a gente queria ouvir um pouco sobre você. Mas antes, eu vou deixar... Bom, eu só queria fazer essa apresentação, então eu vou passar a bola para o Jefferson. Obrigada, William, por ter topado. Muito obrigada mesmo. Por ter topado esse registro daí, né? Que certamente é bem importante para todo mundo. Vai, Jefferson. Olá, William. Bom também ter aqui você colaborando aí para essa discussão, né? E, assim, para um começo de conversa, eu queria que você falasse, assim, de uma maneira mais genérica, né? Sobre como é que vocês estão enfrentando, né, essa pandemia aí em Rondônia. Você poderia dizer um pouco para a gente, né, o que alterou no cotidiano de vocês? As pessoas estão seguindo, estão respeitando? Como é que está a situação aí? Há 2 semanas, né, foi declarado o fechamento das escolas, então a rede estadual está paralisada. A gente seguiu, acho que dia 14 de março, a gente parou também as atividades presenciais, né, ficou para fazer pelo sistema AVA, e aí fechou o comércio, parte do comércio está aberto, as farmácias, os pequenos comércios e os supermercados, né? E após, eu acho, 1 semana e meia, deu permissão para os materiais de construção, né? As casas de material de construção a abrir. Por enquanto, vamos dizer aí que 70% está seguindo, né? A gente vê que você anda por Porto Velho e diminuiu tudo, né? A questão das pessoas andando pelas ruas, os carros, está calmo, né? Está literalmente, vamos seguindo a quarentena, né? Até mesmo na Zona Leste. Eu moro na Zona Leste, que é a maior, né? Vamos dizer, a mais populosa e povoada, e a gente nota essa diminuição das pessoas pelas ruas e carros também, né? E houve aí algum movimento de resistência contra a quarentena? Sim, o governador é do PSL, né, do partido, que era o partido do presidente Bolsonaro, e aí, assim que o Bolsonaro questionou o isolamento social feito pelo Ministério da Saúde, o governador também tentou, mas aí a justiça foi e manteve, né? Se ele não cumprisse a quarentena, o governo seria processado, acho que era R$ 100 mil por dia, né? Então, ele teve que seguir e aí continuou o decreto de quarentena, de isolamento social também, né? William, e que medidas efetivas estão sendo tomadas no sentido de prevenção? Está previsto, por exemplo, a criação, né, de hospitais de campanha? Está havendo uma campanha ostensiva, né, para o uso de máscaras, etc. Há alguma coisa sendo feita, por exemplo, para as populações mais desassistidas, da periferia, esse tipo de coisa? Você observa algum movimento nessa direção? O que aconteceu? Para a população, no geral, né, está tendo a vacinação da H1N1, né, que é para a gripe, e aí faltou alguns dias, ainda é só os idosos, está chegando pelo menos a toda a cidade. É claro que Porto Velho tem toda uma característica, né?
são 519 mil habitantes, apenas 5% tem saneamento, né? 40% tem água encanada, então você tem aí todo, vamos dizer assim, um descaso com saneamento, né? Que deveria ser maior, e aí a gente sabe que isso ajuda, né? A questão da propagação do vírus, né? Essa questão sanitária que a gente não tem. Apesar de ser a capital, a gente sofre muito com isso, né? E aí a gente vê que, pelo menos, o prefeito tem alertado, feito campanhas com os idosos pela televisão, pelas redes sociais, né? Para não sair de casa. Mas, assim, um trabalho efetivo na zona periférica, a gente não tem, assim. Eu posso falar um pouco, Jeff, ainda completando também, né, a experiência de viver aqui em Porto Velho, né, e concordando com que eu acho que o William vê mais do que eu, porque eu realmente estou sozinha e eu não tenho carro, então o que eu faço é só ir até o final da minha rua ao mercado, vejo que tem uma farmácia, entre a minha casa e o mercado, né, tem uma farmácia, então eu só fico nesse espaço, né? E como aqui eu moro bem no centro da cidade, em frente ao centro político administrativo, que está parado, eu tenho a sensação de que está tudo muito vazio, mas eu não tinha ideia de como estavam os outros lugares. Então, agora o William me falar que a Zona Leste também está parada, já me dá mais um pouco de conforto, né? Porque eu não tinha como imaginar isso, porque, ao mesmo tempo, depois daquele discurso do Bolsonaro, do dia 24 de março, né, que ele foi para a televisão, na rede nacional, e falou que não via tanta necessidade do confinamento, pedindo a parceria, né, dos governadores para que não fossem tão rígidos, e aqui o governador tinha acabado de decretar calamidade pública, né? O primeiro a se pronunciar, dizendo que, apesar deles terem se reunido logo em seguida e terem feito aquela carta dos governadores, né, que só não contou com a participação do Distrito Federal, mas que se comprometia, no qual eles pediam a parceria do presidente, mas que se comprometeram a seguir o que estava recomendado pela OMS, que era diferente do que o presidente tinha acabado de dizer no dia anterior. Apesar dele ter assinado essa carta, o governador daqui, né, ele declarou, né, através das redes sociais, ele também só se comunica através das redes sociais, né, o canal oficial dele de comunicação são as redes sociais, e ele estava, sim, alinhado com o presidente, e ele fez algumas alterações no decreto de calamidade pública, que foi isso que o William estava falando, né, que reabriu loja de material de construção, restaurante em beira de estrada, feiras livres abriram aqui em Porto Velho, foi o prefeito, se eu não me engano, borracharia, funerária, abriu para mais serviços, né, e aí logo em seguida teve houve uma pressão também, aí pensando um pouco nos outros municípios aqui de Rondônia, acho que aqui em Porto Velho, não sei se o William soube, eu não soube também, não soube, mas, por exemplo, Ariquemes, de Paraná, os municípios do interior, uma forte pressão dos pequenos comerciantes locais para abertura do comércio, e aí a gente começa com um grande número de carreatas, né, e aí teve mais ainda a justiça em cima, né, para proibir essas carreatas e tudo mais. Então, antes do pronunciamento do presidente, tinha carro de som aqui na minha rua pedindo para que as pessoas ficassem em casa. Esse carro de som passava. No dia seguinte, depois da acabou. Entendeu? Acabou. Então, eu acho que aqui a feira está funcionando, sabe? Então, assim, eu fico muito preocupada, porque se a gente vai... O que eu vejo é que eles estão ali, eles tentam, não pode sair de casa, mas ao mesmo tempo tem toda uma pressão de pequenos comerciantes, né, de comerciantes locais, uma pressão de alinhamento do governo, que ao mesmo tempo ele relaxa. E se não fosse o próprio judiciário para brecar, e teria relaxado muito mais, né? O hospital de campanha aqui, eles estão construindo aqui em Porto Velho, né? Mas Rondônia é muito grande, então
Não sei como é que estão nos outros municípios, como é que seria para trazer para cá, né? Eu morava em Rolim de Moura. De Rolim de Moura até aqui de ônibus são 7 horas de viagem. É um estado bem grande. Você que é de Minas, você também está acostumado com essas distâncias grandes, né? Mas para mim, eu que sou de lugar pequeno, para mim isso é Rolim para cá era Rio São Paulo que eu fazia, entendeu? Então, né, então como é que vai concentra aqui, né? Então é isso, assim, completando tudo que o William está vendo mais do que eu acho, né? Você está saindo de carro, né, William? Você está dirigindo? Eu comecei a dirigir, mas ainda não estou saindo. Eu vou na Bis, né? Na baleia voadora. Mas aí ele vê mais. Eu tô mais isolada, assim, e ao mesmo tempo, assim, muito preocupada. Mas era só isso que eu queria completar, né? Desculpa aí, só também as impressões. Quando fala da cidade, a gente acaba também querendo contar um pouco da experiência. Claro. Assim, acho que talvez o que nós pretendêssemos fazer, né, não fosse nem um debate político partidário, né, mas muitas vezes é impossível não entrar nessas questões, né, porque esse alinhamento automático, né, de muitos governantes ao governo federal, né, quem vai sofrer as consequências diretas é a população, né? E assim, eu tenho 38 anos de idade, né? Eu não sei a idade de vocês, mas assim, eu me lembro muito bem de quando havia campanhas de vacinação, campanhas de saúde pública. Isso não entrava em debates ideológicos, debates políticos partidários, não havia o tal movimento anti-vacina, não havia absolutamente nada disso, né? Então, a gente está diante de uma situação em que questões relacionadas a saneamento básico, questões relacionadas à educação, né, saúde pública, isso virou bandeira de determinado grupo político, né? Quer dizer, não, eu não vou fazer quarentena porque eu sou ligado ao governo, ao partido tal, né? Então, questões que não deveriam ter bandeira nenhuma viraram questões político-partidárias, né? Inclusive, desculpa, eu já estou ouvindo também que o isolamento é um ato político. Eu acho que não é, porque eu acho que é um ato de garantia de sobrevivência, sabe? Eu não vou sair porque eu não quero morrer. E ainda que falem que eu não esteja no grupo de risco, na verdade eu nem sei se eu estou, porque eu não faço exames periódicos há 2 anos, então vai que eu desenvolvi alguma coisa aí que eu não sei, né? Mas eu não tenho mais de 60 anos, né? E até então eu não tenho notícia de diabetes, de colesterol, de diabetes, de hipertensão, nem nada. Mas o que me garante que eu possa voltar às atividades e que eu não vá ser infectada e que eu vá passar por essa situação de forma tranquila? Não há garantia. Então, o fato de eu estar no isolamento, eu estou seguindo uma recomendação da OMS. Entendeu? Não estou... que medida que isso vira, né, um ato político, eu acho que eu não sei. Então a OMS está dando orientações políticas para o mundo todo, fica bem complicado. Chegamos aí a ponto de terem dito que o diretor lá da OMS não tinha competência para poder falar disso, porque ele não tinha... ele não ocupava um cargo eletivo, né? Ele não tinha recebido nenhum voto, então que ele não poderia dar orientações para o Brasil. Isso é absurdo, gente. E por que ele não era médico? Ele é médico? Que ele acho que ele tinha apenas o título de mestre, algo do tipo, né? Bom, isso aí, se esse tipo de conduta, né, tivesse consequências apenas para quem está falando isso, é uma coisa, né? Mas o problema é que quem está falando esse tipo de coisa são pessoas posicionadas em cargos muito estratégicos do governo, cujas decisões afetam a vida de milhares de pessoas, né? Então, eles não sofrerão as consequências diretas, né? Não tem consequência apenas sobre... Acho que esse é um outro grande problema, né?
Mas então, agora eu tenho uma sugestão de que o William fale um pouco sobre como está sendo o calendário de atividades do IFRO, porque assim como lá na UFOPA, e diferente do que aconteceu comigo na Unir, o IFRO não parou, né? Vocês estão tocando as aulas, o calendário não tem diferença, né? Aí você pode contar para a gente como está sendo essa experiência no sistema AVA, como que os alunos estão, como é que é essa... Me conta um pouco para eu, pelo menos, eu estou completamente suspensa e o Jefferson não. O Jefferson também tá tocando atividade com os alunos. Então, a gente já tinha algumas atividades, né, que era 20% para ser pelo sistema, pelo ambiente virtual, né? É claro que tem toda uma problemática. Teve reunião, aí o professor disse que não teria como avaliar se não fosse presencial. O professor de matemática, os professores das exatas reclamaram dessa parte, como ia avaliar se não era presencial, né? E outras questões sobre atividades, sobre como fazer essa avaliação, foi questionado, vai ter outra segunda-feira, né? Até porque muitos ainda não usavam o sistema de... alguns querem gravar a aula, né? E aí tem toda uma preparação para fazer essa gravação, e alguns não têm essa habilidade de gravar, né? Tem que desenvolver. A maioria consegue passar a atividade para o sistema, né? Para o sistema do AVA, e aí está previsto que até o dia 2 de maio a atividade será presencial. Mas aí o diretor de ensino já falou que possa ser que a gente fique o semestre inteiro no ambiente virtual, né? Não tendo atividades no IFRO, porque o pico parece que vai ser na metade de abril até, né, o final de abril, vai ser o pico da doença, e aí é preciso deixar os 2 bimestres, esse e o outro, com os alunos em casa, né? Fazer as aulas pelo sistema virtual, e aí é claro que alguns não gostaram muito dessa coisa, mas parece que vai acontecer dessa forma, né? E o Jefferson estava colocando aqui, você pode... é AVA? É o sistema que vocês estão usando? Como é que é? Eu só conheço plataforma, acho que Moodle, que eu conheço, né? Tem o AVA e o Moodle, né? O AVA é basicamente igual ao Moodle, né? É só, vamos dizer, um sistema interno, né, que a gente usa, mas é igual. Tem todas as ferramentas, parece muito parecido. Só muda o nome. Né? William, e o que o Instituto Federal está fazendo especificamente para combater o coronavírus? Está havendo alguma medida? Você falou que não paralisou as aulas, né? Na verdade, Dani, a UFOPA paralisou, né? Teve uma reunião ontem, né? E eles decidiram suspender o calendário por tempo indeterminado. Essa foi a tá. Então, aqui suspendeu. Mas aí, você disse que não suspendeu, mas está havendo alguma medida, né? Muitas universidades estão fazendo equipamentos de proteção para profissionais de saúde, estão fabricando álcool gel. Aí está fazendo alguma coisa? Sim. A gente tem aqui 11 campos, né? E o nosso, por exemplo, ele está fazendo o álcool em gel, né? Também os professores aqui tem um curso superior de engenharia da produção e eletrotécnica. Esses professores de engenheiros elétricos e mecânicos estão ajudando nas ferramentas para consertar os respiradores, né? Outros, o professor Caio da informática está elaborando um programa, um aplicativo sobre as UTIs, né? Aonde vai ter UTI liberada, se está preenchida, se estão usando. E aí tem também um estudo sobre a parte sanitária, mas esse vamos dizer, uma pesquisa mais prolongada, né? A professora Xênia, Daniela, ela fez no doutorado, ela é de História, no doutorado um estudo sobre a dengue,
Ai, que legal. Aí ela está comandando essa parte. Os engenheiros e os químicos estão fazendo esse álcool em gel para distribuir para os hospitais, no Campus Calamas. Isso também acontece em Ji-Paraná, né? A prefeitura vai receber esse álcool gel do IFRO, né? Tem um curso de química também. Lá em Colorado Oeste, que é mais ao sul, mais perto do Mato Grosso, né? Também estão fabricando álcool em gel no laboratório, feito pelo técnico de química e o técnico de laticínios, para distribuir no Cone Sul, que são mais ou menos uns 5 municípios, né? O próprio Colorado Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiara e Cabixi. E também Cacoal vai começar a fazer também o álcool em gel para distribuir para as unidades básicas, né? E tem a parte das redes sociais também, pedindo para as pessoas ficarem em casa, mandando para os alunos via WhatsApp, via o próprio portal do IFRO, né? E a gente está tentando fazer dessa forma, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. O IFRO aqui tá bem atuante. Eu já tinha lido alguma coisa, mas eu não sabia da dimensão que o William está colocando agora. Muita coisa mesmo. Em Colorado fizeram 130 litros de álcool gel para distribuir. Aqui eu acho que foi a mesma quantidade, aí vão fazer essa semana de novo para distribuir nas unidades básicas e nas policlínicas, né, nas emergenciais e também para os hospitais, né? Muito bom. Bom, a gente já até bateu o nosso tempo máximo, mas se o William quiser colocar mais alguma coisa, foi muito bom essa segunda, a gente já está mais à vontade, né, Jefferson? Sim, é verdade. Uhum. A gente está mais à vontade, e aí, se você quiser falar mais alguma coisa, William, do que você tem feito. Ah, sim, a gente tem aí dois livros que estão atrasados, aí eu estou indo mais na casa do Marco, por isso que um dia sim, outro não, eu saio de casa, né? Aí tem um cãozinho Beagle para cuidar também. E, para variar, eu comecei a dirigir de novo. Perdi o medo e comecei a andar pelo bairro de carro. Mas não vai fazer vai ficar dando muita volta, não, hein? Fica aí também. Eu fico só no bairro, né? Só dando volta nas ruas para pegar a manha de andar. Para pegar a manha, nesse momento é bom. Então tá bom, William. Muito obrigada. Obrigado, William. Depois eu vou te pedir para você me passar o contato da professora Xênia, que deve ser uma boa a gente falar com ela, que estudou dengue por aqui, né? Queria conhecer o trabalho dela. Muito bom. Agradeço, ficou ótimo. A gente estourou o tempo, Jefferson. Obrigada, tá, gente? Valeu, William. Um abraço. Online. Tchau, tchau. Tchau.